Você já percebeu que cumpre a palavra com todo mundo, menos com você mesmo? Você promete que vai mudar, que vai começar e que vai organizar a vida. Porém, poucos dias depois, você quebra essa promessa de novo. O problema é que toda vez que isso acontece, a sua confiança em si mesmo diminui. Você já sentiu que, por mais que tente organizar a sua vida, existe uma barreira invisível entre o que você planeja e o que realmente executa? No fundo, você não confia em si mesmo. Quando você faz uma promessa para o seu amigo, para o seu chefe ou para a sua esposa, você cumpre com rigor, porque sabe que seu caráter depende disso. Mas quando você faz uma promessa para si mesmo, como acordar mais cedo, por exemplo, começar aquele projeto ou controlar seus impulsos, você a quebra na primeira oportunidade. Pode não parecer, mas esse comportamento é a raiz da sua frustração, porque o respeito próprio não nasce da conquista externa gigantesca ou de aplausos alheios, mas do simples e inegociável ato de cumprir a sua própria palavra. Se você é um homem que se sente estagnado, vivendo em um ciclo de desordem e autossabotagem, entenda hoje que o problema não é falta de motivação, mas sim a destruição constante do seu crédito interno, através da mentira que você conta para si mesmo. Vamos analisar como isso funciona na prática. Imagine que você tem uma conta bancária de confiança onde cada vez que você cumpre uma promessa, você faz um depósito. Quando você diz que vai ler 10 páginas de um livro e lê, você deposita. Quando diz que vai tratar sua esposa com paciência apesar do cansaço e cumpre, você deposita. Com o tempo, essa conta fica cheia e você se torna um homem de valor, alguém que sabe exatamente do que é capaz. Agora, imagine o oposto. Você diz que vai treinar, mas fica no sofá. Você diz que vai organizar suas finanças, mas gasta o que não tem. Cada vez que você faz isso, você realiza um saque em sua conta de confiança. Chega um momento em que a conta está zerada ou negativa. É por isso que quando você tenta começar algo novo, uma voz diz imediatamente que você vai falhar. Essa voz não está sendo maldosa, ela está sendo realista, com base no histórico de traições contra si mesmo. Você se tornou um mentiroso para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. E para mudar isso, precisamos entender que a disciplina não é um dom ou uma força de vontade, é um sistema de honestidade. Um homem que não cumpre a própria palavra perde autoridade sobre a própria vida. Se você não consegue governar seus pequenos impulsos, como espera governar sua casa, sua carreira ou seu futuro? O primeiro passo para reconstruir essa estrutura é parar de fazer promessas grandiosas que você sabe que não vai cumprir. É um erro comum tentar ser um super-homem da noite para o dia. Quando você promete que vai mudar toda a sua rotina, melhorar sua dieta, melhorar o seu tempo de sono, isso tudo no mesmo dia, você está preparando o caminho para o fracasso. Comece pequeno, mas seja implacável. Se você prometeu lavar a louça antes de dormir, faça. Se prometeu desligar o celular às 10 horas da noite, desligue. Pequenas vitórias geram um efeito cascata. Quando você cumpre o pequeno, você envia uma mensagem para o seu cérebro que a sua palavra tem peso, de que você é um homem de ação e não apenas um homem de intenção. Considere a importância disso sob uma perspectiva espiritual e moral. Somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Mas como seremos referência se não conseguirmos dominar nossa própria vontade? A preguiça e a desorganização são formas de negligência que ferem o propósito que nos foi dado. Quando você vive na desordem, você está dizendo que o seu tempo e as suas metas não possuem valor. Um homem que não mantém a sua palavra é um homem que vive em uma areia movediça. Ele pode construir uma aparência de sucesso,
mas qualquer ventania derruba sua estrutura porque falta a base sólida da integridade. Quando você começa a cumprir o que diz, algo muda na sua expressão facial, no seu tom de voz e na sua forma como você encara os desafios. Você para de pedir permissão para agir porque sabe que a sua palavra é lei para si mesmo. Muitos homens me perguntam como lidar com o peso do fracasso passado, e a resposta é simples. Não tente compensar o passado com um gesto heróico, apenas tome o controle do presente. O passado guarda tudo o que você fez e deixou de fazer. Ele já virou registro, não dá mais para voltar lá e apagar. Mas o presente é uma folha em branco. É aqui que você começa a corrigir o que ficou para trás. Cada decisão de hoje é uma forma de apagar essas dívidas. Então, a questão não é o erro de ontem, e sim a atitude de agora. Não se perca em reflexões profundas sobre por que você é assim. Apenas execute a tarefa que você prometeu a si mesmo. Olhe para sua agenda ou para o seu objetivo de vida e escolha uma única coisa que você vai realizar hoje. Não importa o cansaço e não importa o conforto imediato. Ao fazer isso, o seu cérebro começa um processo de reconfiguração. A confiança não volta da noite para o dia. Ela é reconstruída tijolo por tijolo. É necessário ter clareza sobre o que é uma promessa. Muitas vezes, tratamos nossas metas como sugestões. Quando você diz que vai trabalhar em um projeto, encare isso como um contrato assinado com Deus. Se você não levar a sério o que diz para si mesmo, ninguém mais levará. A liderança começa na liderança de si mesmo. Se você não consegue garantir que será o homem que prometeu ser na privacidade do seu quarto, você nunca será o homem que sua família precisa que você seja na vida pública. A desorganização é um sintoma de um homem que flutua conforme as circunstâncias. A ordem é a marca de um homem que impõe a sua vontade sobre o caos através da sua palavra. Vamos aplicar um exercício simples para os próximos 7 dias. Escolha 3 tarefas básicas que reflitam a direção que você quer seguir. Pode ser ler um capítulo de um livro técnico, fazer 30 minutos de exercício ou organizar uma pendência financeira. Apenas 3. Escreva as tarefas em um papel visível. Durante 7 dias, você não tem permissão para falhar com essas 3 coisas. Se você não conseguir manter 3, reduza para 1. O objetivo não é a quantidade, mas a consistência da sua palavra. Ao final da semana, você sentirá uma diferença clara na maneira que você se enxerga. Você notará que aquela voz interna começa a diminuir, porque agora você tem evidências reais de que você é alguém que cumpre o que diz. A autoconfiança é um subproduto da evidência. Você só confia em quem entrega resultados, e você deve ser o principal cliente da sua própria entrega. Para concluir, olhe no espelho e entenda que quem está ali do outro lado é o seu projeto mais importante. Não desperdice o seu potencial vivendo na inconsistência. A vida adulta exige estrutura, e a estrutura exige que você seja um homem de palavra. Quando você começa a tratar as suas palavras como sagradas, o mundo ao seu redor começará a se alinhar. O respeito próprio não é algo que se busca, é algo que se cultiva através da obediência à própria consciência. Tome a decisão hoje de não ser mais um homem que vive de desculpas, mas um homem que vive de resultados. A sua vida é construída pela soma das suas decisões diárias. Faça com que cada decisão conte e honre a sua palavra, pois, no final do dia, ela é a única moeda que garante o seu valor diante dos homens e a sua paz diante de Deus. Comece agora, cumpra o pequeno e colha a clareza imensa que vem
com o respeito próprio restaurado. Se essa conversa fez sentido, esse canal é para você. Se inscreva, não para consumir conteúdo para passar o tempo. Se inscreva para assumir responsabilidade e direção. A estrada não cobra pressa, cobra direção. A estrada começa agora.